A verdade é que nem todas as empresas com potencial de crescimento vão de fato crescer, nem todas em recuperação, cujas ações caíram muito, vão conseguir se recuperar e nem todas as ações que pagam bons dividendos hoje vão encher os bolsos de dinheiro e se provar um bom investimento muito melhor do que a renda fixa nos próximos 10, 15, 20 anos, se você comprar essas ações agora, hoje. E isso eu posso te garantir, em todas, pô. É legal você olhar aqui, pô, as ações com maior dividend yield, beleza. Mas se você pegar aqui, eu vou comprar 10 ações, olha um ranking desse aqui, dividend yield atual, 25%, 25,8% CSN, Petrobras 24%, Mitre, Grendene, você pega as 10 aqui e compra e monta uma carteira. Você não vai montar uma boa carteira de investimento. Isso daqui é legal, são boas ferramentas como essa aqui do Investidor 10 para você fazer um filtro. O erro mais comum dos investidores iniciantes qual que é? Responde aí. Escolher ações ou até fundos imobiliários com base apenas no dividend yield. Esse número é importante, é um indicador importante, mas não é tudo. Talvez você tenha até aprendido na marra isso daqui, porque você já cometeu esse erro e você já sabe. O que o investidor realmente quer, só que às vezes ele não sabe. São ações que paguem bons dividendos de forma consistente e sustentável. E aqui a gente ainda tem mais um detalhe, dividendos que cresçam ao longo dos anos. Às vezes é melhor você optar por uma ação com um dividend yield menor se ela te oferece um potencial de crescimento maior nos lucros e, consequentemente, nos dividendos a longo prazo. Então, fica comigo aqui até o final, porque nesse vídeo eu vou te falar 5 ações que têm potencial para aumentar os seus dividendos nos próximos anos. Beleza, meus queridos amigos? E é uma certeza absoluta você afirmar que essas ações serão um ótimo investimento, observando aqui o histórico dessas empresas aqui, a dinâmica dos setores, e os modelos de negócios, a gente pode tirar algumas conclusões até que bem interessantes, inclusive, eu diria. Mas não, a gente não tem certeza de que serão ótimos investimentos. Não dá para falar isso. Como eu adiantei, se tem risco, não tem garantia de nada. Assim como esse vídeo também não é uma recomendação de investimentos, de compra ou de venda de nenhuma ação. A primeira empresa, a primeira ação da nossa lista aqui vai ser BB-SE3, BB Seguridade, que é uma empresa de seguros, do setor de seguros, é uma seguradora. Uma empresa bacana, na minha opinião, ela acaba se beneficiando de uma taxa de juros mais elevada, por isso vem apresentando bons resultados, apresentou um ótimo resultado no segundo TRI de 2023 e por isso também que esse ótimo resultado ele já era bem esperado pelo mercado. E diante dessa incerteza que a gente tem agora com relação à queda da taxa Selic, se vai cair mais rápido, se vai ficar elevada por muito tempo, se vai demorar mais para cair, é risco fiscal, é reforma que sai, que não sai, enfim. Por isso que a gente ter uma ação de uma boa seguradora na carteira, seja a BB Seguridade ou outra, acaba sendo até uma boa opção para uma carteira bem diversificada, principalmente aqui no Brasil. Dividend yield atual é interessante, a gente tem um dividend yield de 10,91%. As ações tiveram um bom desempenho nos últimos 12 meses. Se a gente olhar aqui o histórico dos dividendos pagos nos últimos 10 anos, você vai ver recorde de dividendos no momento atual, dividendos consistentes e crescentes, né? Pagou dividendos em todos os anos e na média a gente percebe que os dividendos eles vêm crescendo. Por conta da pandemia a gente teve aqui um ano atípico em 2021, mas os dividendos nesse momento nas máximas ali quando a gente observa o histórico de 10 anos. E outra coisa, você vê que o dividend yield ele não está na máxima. O dividend yield de 2018 foi maior que o dividend yield desse momento. Isso tem a ver com o preço das ações, mas o dividendo em si é maior nesse momento. Então a gente percebe que essa relação nem sempre você precisa levar ao pé da letra. O desempenho das ações nos últimos anos é bom. Se você olha só o preço, meio que você torce o nariz para essa empresa aqui, mas se você olha o desempenho dela com base nos últimos 10 anos, com o reinvestimento dos dividendos, você vê que é um retorno bacana. Fora as oportunidades de você fazer novos aportes ao longo do tempo, né? Na renda fixa você não tem esse tipo de oportunidade, você tem ali uma taxa que é 100% pós-fixada, por exemplo, quando a gente está falando de CDI e de taxa Selic. Nas ações você tem a oportunidade de comprar mais barato, nas quedas você aporta, consegue comprar
ativos a um preço menor, tudo isso faz com que o seu retorno ele seja mais interessante. Outra coisa que a gente precisa analisar é que nos últimos 10 anos o desempenho de BBSE3 foi maior do que o desempenho do Ibovespa, do que o desempenho do IFIX e que o desempenho do IDIV. Ou seja, as ações foram um bom investimento nos últimos 10 anos. Muita gente não entende isso e acaba dizendo: a bolsa perdeu para renda fixa, as ações perderam para renda fixa, mas o CDI bateu, a bolsa bateu o desempenho. Primeiro, o Ibovespa não é a sua carteira. Segundo, mesmo que fosse, você pega de 2020 para cá, o Ibovespa ele meio que não saiu do lugar praticamente, certo? Ou seja, retorno zero. Você teria comprado em 2020, até agora o retorno mais ou menos zero. Só que os aportes que você fez pelo meio do caminho, se você aproveitou as oportunidades, o seu retorno ele ganhou muito com isso e ganhou do Ibovespa. Se a gente observar o desempenho da máxima de 2020 para cá, você vê que ficou mais ou menos de lado. Só que no meio do caminho, você só teve a oportunidade para comprar mais caro do que naquele topo de 2020 por um tempo curto aqui. No restante desse tempo, você teria comprado mais barato e o seu desempenho agora seria melhor, bem melhor do que o do Ibovespa, entendeu o que eu quis dizer? E terceiro, mesmo se a gente não considerar nada disso, as ações bateram o CDI nos últimos 10 anos. A segunda ação que a gente vai ver aqui é a ENGIE. ENGIE é uma empresa do setor elétrico, muitos de vocês já conhecem muito bem, eu tenho ela em carteira, já fiz alguns vídeos aqui. É uma empresa que possui boas margens, margem líquida de mais de 28%, margem bruta de mais de 50%, margem EBITDA 60%, uma empresa que tem um endividamento controlado, dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 2, boa rentabilidade, um ROI muito interessante, a média, se você pegar aqui do ROI da ENGIE, é uma média muito boa que ela tem de ROI, um ROI de 30% em média, nesse momento bem acima da média. Boa governança, não dá para dizer que a gestão da empresa não tem qualidade, uma das melhores do setor, na minha opinião. Dividend yield nesse momento de 6,43%. A gente está falando aqui de uma empresa que paga dividendos consistentes, crescentes e devem crescer também nos próximos anos, e eu penso isso com base na análise do próprio histórico do payout da empresa. Em 2019, se a gente for ver aqui, vou voltar para o Investidor 10, às vezes não era um bom momento para você comprar ações da ENGIE e nem precisava adivinhar que a gente teria uma pandemia para saber disso. Por que eu estou falando que não era um bom momento? E muita gente comprou e achava que era a melhor coisa do mundo. Porque em 2019 a gente tinha o lucro estagnado e o preço das ações, a cotação lá em cima. No período mais recente, em 2022, a gente teve exatamente o oposto. As ações lá embaixo e o lucro da empresa se recuperando. Foi um bom momento para investir e, na minha opinião, ainda é um bom momento para investir nas ações da ENGIE. Volto a dizer, você não precisa ficar acertando o timing. Se você compra de forma regular, já é bacana demais. Outra coisa que me faz chegar a essa conclusão de que os dividendos eles devem aumentar é o seguinte: as ações estão pagando mais ou menos 94 centavos esse ano, mesmo com um payout bem reduzido. Se a gente considerar o payout de 100% como foi nos últimos 3 anos, a gente chega à conclusão de que a empresa vai distribuir mais ou menos R$ 4,00 de dividendos esse ano. Se ela não aumentar esse payout, se esse payout não voltar a subir, não tem problema, é lucro, vai ficar na empresa do mesmo jeito e os dividendos eles são crescentes e consistentes ao longo do tempo. E também nos últimos anos teve um retorno melhor do que o Ibovespa, melhor do que o IDIV, melhor do que o IFIX, melhor do que o IPCA. É uma empresa que realmente trouxe um retorno muito bom, principalmente se a gente considerar o risco que é mais baixo no setor. A ação número 3, CPFE3, é uma empresa do setor elétrico, a gente emendando aqui com a ENGIE, também uma empresa, uma das maiores do setor elétrico brasileiro, uma ação de qualidade atuando em geração, transmissão, distribuição de energia elétrica nos 3 segmentos, tem presença em várias regiões do Brasil também, CPFE3. Crescimento de lucros, se a gente observar aqui os últimos anos, os lucros crescendo, crescimento de receita nem se fala, cotação muitas vezes não acompanhando esse crescimento dos lucros. Então, várias vezes aqui a gente pode observar que a gente teve bons momentos para aportar nas ações da empresa. Além do crescimento de dividendos, é claro, se a gente está falando de ações que devem pagar bons dividendos, a gente precisa observar o crescimento dos dividendos da empresa. E os dividendos cresceram sim nos últimos anos. Tanto quando a gente fala aqui de dividend yield, quanto os dividendos pagos. Dividendos consistentes
e crescentes. É um setor perene, o setor elétrico. O payout médio da empresa é interessante, não é nada insustentável, é um payout aqui que a gente vê que é perfeitamente sustentável, é um ativo de baixo risco em termos operacionais. O setor elétrico é um setor perene, como eu falei, então em termos operacionais, em baixo risco, balanço sólido, boa capacidade de geração de caixa. É um ativo que a gente fala meio que à prova de crises, né? Se uma empresa dessa quebra, não é culpa da crise, é culpa de alguma coisa que ela fez de errado. Como a gente viu, tem demonstrado um desempenho sólido, né? Um sólido desempenho financeiro e ainda tem investido muito bem. A gente precisa acrescentar em tecnologias avançadas para melhorar ainda mais a eficiência operacional. Tem tudo para seguir, né? Uma boa pagadora de dividendos nos próximos anos. A ação número 4 que a gente vai ver aqui, Banco do Brasil, BBAS3. Mas antes vamos ver o desempenho da CPFE3 aqui, que também bateu tudo, Ibovespa, CDI e DIV, para você não ficar acreditando em todo mundo que fala que o CDI bate as ações. Não é bem assim que a coisa funciona. A próxima da lista, Banco do Brasil. Banco do Brasil também deve pagar bons dividendos. Banco do Brasil, para mim, é aquele banco que não é excelente, mas vale a pena você comprar barato. Por isso ele costuma sempre estar mais barato que os pares privados, e quando o desconto ele fica ainda maior, acaba sendo uma boa, né? A história tem provado isso. Quem compra BBAS3 quando parece que o banco ele vai começar a destruir valor, costuma se dar bem, né? Porque geralmente o futuro ele mostra que a coisa não é tão ruim quanto parecia e o mercado acaba voltando atrás. Por isso que a gente teve isso em 2015, 2016, recentemente também. O Banco do Brasil continua apresentando um excelente desempenho, né, nos últimos trimestres, dos 4 maiores de todos os bancos e de todos os bancos do Brasil também, foi o que entregou o maior lucro. Então, como sempre, mesmo com tanta notícia boa aqui, às vezes as ações acabam andando menos do que poderiam no caso do Banco do Brasil. Se fosse uma ação do varejo, crescendo os lucros desse jeito aqui, uma empresa privada da indústria, por exemplo, ou até mesmo um outro grande banco privado, as ações já teriam andado, subido bem mais do que as do Banco do Brasil por conta das desconfianças. Os múltiplos também seriam maiores, você pode ter certeza disso. O dividend yield do Banco do Brasil em 2022 de 11,92%, nesse momento 9,21%. Mas como eu disse, deve aumentar a distribuição de dividendos, porque o payout do Banco do Brasil é relativamente baixo. A gente está falando aqui de um payout abaixo de 50%, hoje na casa dos 40%. Então ainda tem muito lucro que fica dentro do banco. Nos momentos que o banco ele não consegue mais expandir tanto a sua carteira de crédito, já que a gente está vendo que o Banco do Brasil e Itaú vem conseguindo manter a sua inadimplência controlada, eles tendem a aumentar a distribuição de dividendos e esse dividendo ele deve crescer nos próximos anos, na minha opinião. Nos últimos 10 anos também bateu Ibovespa, bateu o CDI, bateu o IFIX e DIV, tudo que é coisa aqui, o Banco do Brasil, as que eu falei anteriormente também. E a próxima da lista, que a gente vai ver, Itaúsa. Itaúsa tem umas características que nem todo mundo considera. Muitos iniciantes têm dificuldade para entender certos pontos na empresa. Esse fato, por exemplo, dela ter virado meme por conta dos dividendos de 2 centavos, isso para mim tem a ver com isso, com essa falta de entendimento da empresa. Gostar ou não de Itaúsa é uma coisa, agora se falar besteira não pode, né? E muitos acabam subestimando o potencial de retorno dessas ações, principalmente considerando a segurança que uma ação como ela traz para a carteira. É como eu falei, esse negócio de quanto mais risco, mais retorno, isso não funciona, não existe, mas quanto menos risco, menor sim é o potencial de retorno. E eu acho que a Itaúsa hoje ela oferece um potencial de retorno por esse preço maior do que o que ela deveria, devido ao menor risco dessas ações aqui. Uma empresa realmente muito mais segura. Mas vamos lá, 2018, 2019, a Itaúsa ela virou a queridinha para muitos na Bolsa de Valores por conta dos dividendos. Então você olha aqui 2018, 2019, 7,84 e 9,74 de dividend yield. Nesse momento, muita gente não quer mais investir, muita gente meio que desgostou das ações ali, também por conta dos dividendos.
Então hoje muita gente deixou de achar interessante investir nela por conta dos dividendos menores. Mas será que isso faz sentido mesmo? Porque hoje a gente tem o dividend yield na casa dos 8,48%, quase 9%, que é meio que a máxima aqui da empresa nos últimos anos. É 8, 9, 10%. E se essas ações continuarem por esse preço e o dividendo ele aumentar, o dividend yield com certeza vai aumentar. O dividend yield atual, como eu falei, é de 8,48%, mas quais são os dividendos atuais? Quanto que a empresa está distribuindo nesse momento? Se a gente olhar aqui, 48 centavos por ação esse ano, no ano passado 61 centavos por ação. Beleza, mas tem um detalhe que muita gente às vezes não olha. O lucro cresceu? Vamos olhar se o lucro cresceu, se o lucro da Itaúsa cresceu nos últimos anos? Quando a gente olha o histórico de lucros, a gente percebe que a empresa apresentou o crescimento de lucros. A gente teve uma barriga aqui em 2020, mas nesse momento, em 2022, é o maior lucro de todos os tempos na Itaúsa. Recorde histórico de lucros. Então, se os dividendos ainda não estão no patamar que muita gente gostaria, mas os lucros estão elevados, a gente precisa olhar o quê? A gente precisa olhar o payout e com certeza esse payout diminuiu. Em 2018 e 2019, esse payout era de 80%, 95% e hoje a gente tem um payout de 38,18%. Eu prefiro receber um dividend yield de 8,48% com um payout abaixo dos 40% do que um dividendo de 9,7%, 10% com payout na casa dos 95%, entendeu? Isso é que muita gente às vezes acaba não enxergando na Itaúsa nesse momento, na minha opinião. Por isso que eu acho que é um bom momento para aportar nessas ações e que a empresa tem tudo para crescer o pagamento de dividendos nos próximos anos. Ela já sinalizou que o ciclo de investimentos está acabando, a CCR foi o último grande investimento que ela fez. Com isso, ela também vai se desfazer dessa participação na XP até 2024, a alavancagem vai cair, despesas financeiras também podendo cair com a queda dos juros, da dívida, vai investir menos, gerar mais caixa e esse caixa a mais também pode muito bem resultar no aumento do payout e dos dividendos. Por isso que eu acredito que a empresa deve pagar mais dividendos. É a holding controladora do todo-poderoso Itaú e, em paralelo a isso, o próprio Itaú deve distribuir mais dividendos nos próximos anos. Porque a gente vê a Itaúsa, ela diminuiu a distribuição de dividendos porque o lucro dela na contabilidade não é como todas as empresas, ela é uma holding. O Itaú também fechou a torneira dos dividendos, então esse dividendo não está caindo para a Itaúsa, então ela está simplesmente não distribuindo porque também não está recebendo do Itaú. Então, se o Itaú aumenta a distribuição dos dividendos, por um motivo bem parecido com os do Banco do Brasil, ele permite que a Itaúsa possa repassar isso para os acionistas também. Por isso que eu acredito que é uma empresa que tem tudo para voltar a aumentar a distribuição dos dividendos. E aí, gostou das 5 ações aqui com potencial para crescer os dividendos nos próximos anos? Espero que sim. Devo fazer um vídeo somente sobre a Itaúsa, falando mais dessa parte aqui que eu citei aqui por cima, que às vezes a galera não está vendo. E agora vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Não existe garantia de retorno, meu caro amigo. Não tem. E é isso mesmo que você ouviu. Investir em ações não é como você colocar o seu dinheirinho na poupança ali, né? Na poupança você não tem garantia de retorno, né? Você tem garantia de retorno menor que a Selic, correndo um risco de você perder para a inflação também. Mas na bolsa é preciso você estar atento a outros fundamentos além do dividend yield. O dividend yield é legal, mas não é só isso que você tem que olhar. Então, antes de você sair por aí comprando ações só porque elas estão pagando bons dividendos, lembre-se, o erro mora nos detalhes. Se você é prestador de serviço, se você presta algum serviço, você vai entender o que eu vou te falar agora. Sabe quando você passa um orçamento para alguém e aí a pessoa fala, mas tem mais barato, tem um lugar mais barato ali, fulano de tal faz mais barato do que você, tal, você entende, né, muito bem o trabalho que você faz e você não fica tentando passar a perna em ninguém, né? Você, na hora ali que a pessoa fica pedindo desconto demais, você já se toca e fala, ó, tem alguma coisa que esse outro aí tá te oferecendo, às vezes ele tá usando material de segunda, né, ou não vai te entregar um serviço bom como eu faço, né? Você não pode pôr o preço no meu serviço. Então você desconfia se você entende, porque você entende o seu ramo de atuação. Você sabe que esse barato pode sair caro. Quem gosta de ficar comprando barato, mais barato sempre, geralmente acaba comprovando esse velho ditado que muitas vezes o barato sai caro. Se você compra só pelo dividend yield, pode acontecer a mesma coisa. O barato pode sair caro. E esses detalhes
fazem toda a diferença entre um investimento bem-sucedido e um investimento fracassado. E se você curtiu esse vídeo aqui e quer continuar aprendendo sobre o mundo dos investimentos, deixa o like e dá aquele clique maroto no botão de inscrever-se, ative o sininho também para você não perder nenhum conteúdo por aqui. E se você está na dúvida também entre investir em ações de dividendos ou de crescimento, dá uma olhada, né, no último vídeo aqui, no nosso último vídeo. Será que você só é fã de dividendos porque você não sabe fazer conta direito? Ação de crescimento é muito melhor? Clica aqui e confere. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!